Meus caros, as primeiras páginas do dia 14 de julho. E o Correio da Manhã traz-nos uma notícia alarmante logo em cima, na orelha esquerda. Vice-presidente da Assembleia, político, vítima de devassa na net. Encontrar-lhes umas fotografias deste político do PSD, que é o Adão e Silva, tiradas algures em Paris, tal como veio ao mundo. Eu continuo só sem perceber o que é que leva estes políticos, esta gente mediática que sabe que tem 1 milhão de olhos em cima deles, a porem-se a jeito desta forma. Quer dizer, o que é que leva um político conhecido a deixar-se fotografar todo nu num quarto de hotel? O que é que leva? Eu não consigo perceber isto, porque é que eles fazem isto, não consigo mesmo. Bom. Na outra orelha, 500 docentes obrigados a voltar às escolas, pois parece que se acabou os destacamentos, não só por doença, mas também por outras vias, e nomeadamente, neste caso, serão destacamentos políticos, com um fundo político que envolve projetos e tal, tudo menos dar aulas, ok? E pronto, realmente, se os docentes não estão a dar aulas e se é necessário docentes para dar aulas, então eu não tenho nada contra isso. Apareceu um chefe de polícia morto no banco de trás do carro, em Lisboa. Não foi suicídio, não tem mazelas, não tem escoriações, não tem sinais de agressão, portanto está aqui mais um mistério para ser desvendado. A criminalidade, não se esqueçam que todos os anos baixa. E se na criminalidade fosse incluído, contabilizado o fogo posto, bom, então nós teríamos dezenas de milhares de crimes a mais no país. Só isso faria disparar o número e o nível de criminalidade portuguesa para o primeiro nível mundial. Mas como 90 e tal % dos fogos são postos, toda a gente sabe que são postos, são crimes, e se ignoram esses 90 e tal % de crimes, dezenas de milhares de crimes ignorados por ano, é por isso que Portugal fica um dos países mais seguros. Mas perguntem lá aos bombeiros e às populações que neste momento lutam pelos seus parcos haveres e pelas vidas, se aquilo por que estão a lutar não foi consequência de um fogo posto, não foi consequência de um crime. É claro que foi. Todas as populações sabem isso. E até António Costa, que é um espertalhuço, já percebeu que tem que começar a falar nisso. Deixar de ignorar a evidência, deixar de assobiar para o lado e começar a explicar que realmente os eucaliptos não deitam fogo a si próprios. É tudo fogo posto. 90 e tal % deliberadamente. Pode haver uma outra distração, uma outra negligência, máquinas que estão a trabalhar, roçadoras que trabalham e provocam algumas faíscas, mas isso é uma minoria mínima. A esmagadora maioria é fogo posto intencionalmente. E basta ver a que horas deflagram os incêndios. E quase metade deflagram à noite e de madrugada. Eu tenho um grupo chamado Incêndios de Madrugada. A culpa é do eucalipto, justamente. Este ano ainda não reativei, até nem me tenho lembrado e muita falta de tempo. Mas todos os anos eu faço a contabilidade dos incêndios que deflagram à noite, a partir das 9 da noite e até às 9 da manhã, de madrugada. E contas feitas, estes incêndios dão sempre, quase sempre 50%, 40 e poucos por cento. E todos os anos é isto. Por acaso este ano ainda não reativei, mas vou reativar a partir de agora, com dados do fogos.pt, não são dados meus, dados oficiais de fogos.pt, um site oficial que se dedica exclusivamente à contabilidade dos incêndios por dia e por hora, e à hora que eles deflagram, tudo isto lá está. As pessoas ficam admiradas quando percebem que grande parte dos incêndios, quase metade deles, deflagram de noite e de madrugada. Eu não sei o que tem até hoje impedido a classe política de ver que 2 e 2 são 4, mas são mesmo 4. E, portanto, os incêndios que nós vemos, os incêndios que combatemos e aqueles que chegam a assumir consequências muito graves, praticamente tudo isso é fogo posto. Se retirássemos os fogos postos, nós tínhamos meia dúzia de incêndios em Portugal. Assim, temos uma verdadeira época balnear. O que faz o governo? Nada. O que fez realmente foi Costa reconhecer que todos os incêndios têm mão humana, mas isso é só o primeiro passo que já devia ter sido dado há muitos anos. O segundo passo, que também já devia ter sido dado há muito tempo, há muito antes até de Pedrógão, era vigiar as matas, um sistema de vigia das matas, o exército, as estradas principais, verificar quem entra e quem sai nas matas. E os incêndios terminariam nesse mesmo dia.
Mas ninguém quer fazer isto. Vá-se lá saber porquê. Há quem diga que é pelo facto de a indústria dos incêndios distribuir mais de 1.000 milhões de euros por ano. Eu não quero nem pensar que isso seja uma possibilidade. E aqui temos a imagem do dia, da semana e provavelmente do mês. Chama-se Chamas espalham terror, incêndios Palmela, mansões de milionários ameaçadas no Algarve, enfim. Em baixo, mais uma notícia que mostra o nosso subdesenvolvimento e o nosso atraso relativamente aos países europeus. Mulher morre em ritual de bruxaria. Estamos em Portugal, um país que tenta convergir com a média europeia, mas em estupidez, meus caros, aí já estamos muito acima, muito à frente da média europeia, seremos mesmo os campeões. O JN diz que máfias lavam milhões em cartões pré-pagos. Calma lá. Máfias? Em Portugal não há máfias. Este é o terceiro país mais seguro, aqui não há máfia nenhuma. Vejam lá o que diz António Costa, o que é que dizia Cabrita e a ministra Van Dunen. Em Portugal não há máfias. Há em todos os outros países do mundo, é certo. Menos aqui. E estes cartões pré-pagos são cartões bancários que os bancos emitem, que têm lá dinheiro dentro. São carregados como se fossem cartões de chamadas, só que não fazem chamadas, fazem transações, dinheiro. É um meio de pagamento adquirido nos bancos que garante o anonimato. E Bruxelas ameaça sancionar Portugal por falta de controle, que também não se controla nada. O Ministério da Justiça remete a responsabilidade para as finanças há de remeter para outra coisa qualquer. Professores. Quase 90% das faltas deve-se a baixas, o que é normal. Então, vão faltar porquê? Porque estão doentes, não é? Não é o meu caso, calma, que eu falto 1 ou 2 dias por ano, no máximo, e depois reponho nas férias. Calma. Eu, felizmente, nunca estou doente. A última esquerdoidice da Europa diz que eu que estou doente, estou de baixa, há 7 anos, 14 anos, como se isso fosse possível. Não. Eu dou aulas todos os dias, a Escola Abrantes Ferrão, em Ceia, pertence ao agrupamento de escolas de Ceia. E este ano um aluno meu teve 100% na prova final do 9º ano, o que me deixou bastante satisfeito e colmatou um pouco a frustração de que eu tenho visto que alunos de ano para ano se interessam menos pela matemática, isto nos últimos 3, 4 anos. É uma pena que isto aconteça, eu faço o que posso, sempre fiz o que posso, há 35 anos, sempre tive muito sucesso a matemática, mas infelizmente nos últimos 3, 4 anos isto caiu de uma maneira inacreditável. Valeu o 100% do João, um grande abraço. Médio Oriente, Joe Biden quer paz e petróleo barato. Não, destas duas coisas, se ele tiver que escolher, ele escolhe a segunda. Ele quer mesmo o petróleo barato. A paz! Enfim, se o petróleo barato for conseguido abdicando da paz, olha, paciência, não se pode ter tudo, não é? E lá está, um país inteiro a arder. Oliveira das Meias, Pombal, Leiria, Palmela e Faro vivem dramas do fogo, com perda de bens e de culturas. Temperaturas começam a baixar hoje, mas o risco mantém-se e os incêndios provocam 135 feridos numa semana. Felizmente ainda não morreu ninguém. O Público diz que as estradas vão ficar sem apoios dos fundos europeus do Portugal 2030, também já tinham ficado no 2020, pelo menos era o que se dizia. Acordo que o país celebra hoje com a Comissão Europeia exclui investimentos em infraestruturas rodoviárias e eventos que não se enquadrem numa estratégia de turismo sustentável. Portanto, esqueça lá o interior com o IC6, o IC7, o IC12, o IC3, esqueçam lá isso tudo, é para ficarem mais uma vez à espera, mais 10 aninhos, e daqui a 10 aninhos logo se vê. Quando se completar o IC6, já a primeira fase está esburacadíssima, já está destruída, porque já nem deve haver dinheiro para reparar os buracos da primeira fase do IC6 já há 20 anos, ou coisa do género, 15 anos. Incêndios de norte a sul, a cinza de 170 fogos que cresceram o país, temperatura da superfície do solo ultrapassou os 60 graus, e então se estiver a arder, podem ter a certeza que ultrapassa os 100, não é? É realmente uma vergonha, não há muito a dizer sobre isto, mas lá está. Como vos digo, enquanto não vigiarem as matas, os incendiários continuarão a fazer o seu serviço. Ponto final. Novo aeroporto, Pedro Nuno Maserati tenta consenso para agarrar o PSD, só que desta vez não é Rui Rio quem está à frente, é Montenegro, que é um espertalhuço e não se deixa enrolar nas estratégias do socialismo. E, portanto, manda-os dar uma volta ao bilhar grande, resolvam lá vocês e depois digam lá o que é que resolveram, se é que alguma vez vão resolver alguma coisa. E eu, pessoalmente, tenho a certeza que não. SNS é da morte temida.
Em junho, 84 grávidas foram transferidas do hospital. 84 mulheres em trabalho de parto foram transferidas, foram ter os filhos em todo lado, menos onde esperavam. E algumas foram tê-los ao estrangeiro, nomeadamente a Badajoz, o que também não é inédito. Já aconteceu há anos atrás, em Elvas não há serviços de nascimentos, acho eu, obstetrícia, ginecologia, partos. Houve anos inteiros em que não houve, pelo menos, e, portanto, já no passado, muitos portugueses foram nascer a Badajoz. Eu só gostava de saber quem é que paga isso, mas enfim. Na função pública, o Governo admite subir salários dos técnicos superiores, para não haver revoltas. Os técnicos inferiores também vão subir, que é o ordenado mínimo, só não sobe os salários dos técnicos intermédios e, portanto, são apenas 90%. A esmagadora maioria e, portanto, aí o Governo não mexe. Esses ficam a marcar passo a ver a inflação comer-lhes os ordenados ao fim do mês e desses também ninguém fala, que são apenas, como digo, uma pequena maioria de 90%. Não vale a pena falar nisso. Falamos só nas franjas inferiores e superiores. As do meio, o grosso, deixa estar, alguma coisa se há de resolver. Eles também não reclamam, portanto, deixa andar. O Diário do Kremlin, que é o meu preferido, diz que o fogo, chamas vinham de todos os lados, não havia como escapar. Incêndio na Baixa de Palmela cortou estradas com labaredas a chegar às casas e às muralhas do castelo. Qualquer dia até o castelo arde, o seu castelo altaneiro, até as pedras vão arder. Negociações com os médicos foram suspensas com promessa de morte temida a apresentar contraproposta. Não vai ela esquecer-se. O melhor é ligar-lhe todos os 15 dias, ok? Oh, Sra. Ministra, ficou de apresentar uma proposta. Ah, mas agora não posso, agora estou no Algarve a banhos. Passado 15 dias. Oh, Sra. Ministra, lembra-se daquela proposta que era para apresentar? Ah, mas agora não, agora estou em Tenerife. Vou chegar a Portugal em outubro, daqui a 3 meses e meio, quando acabarem os incêndios. Aí falamos. Olha, e depois também não é preciso. Os médicos também já terminaram as férias, já estão todos a trabalhar. Fica o problema resolvido. À boa maneira xuxalista. À grande morte temida, grande ministra. E querem ver uma bela notícia também do Kremlin? Olha, GNR e PSP a fazer Polícia Nacional. PCP, Padaria Carlos Pinto. Eu já ouvi falar nisto, PCP. Eu sei que há qualquer coisa, mas agora assim de repente agora não estou a ver. Eu já me lembro. Seja o que for, diz que quer revolução na segurança interna para pôr mais agentes nas ruas. Ora, PCP, eu sei, eu tenho aqui debaixo da língua, pá, eu sei que existe qualquer coisa. Função pública. O Governo pode antecipar 20 milhões, o que é que são 20 milhões? Para subir salários já em 2022. Conselho de Ministros toma hoje decisão sobre os ordenados iniciais de técnicos superiores, upa. E admite estender prémios para doutorados também às carreiras especiais. Isto vai abranger quantos? 16 pessoas e meia. Não é, seus jornalistas licenciados em jornalismo, adoram matemática. Façam lá as contas, vão ver que isto vai dar 16,5. Mas depois arredondem, está bem? Parece mal dizer-se 16 pessoas e meia. Arredondem para 17, ok? Por falar em ciências, Xavier Viegas diz aqui no Jornali, foi o meu professor de termodinâmica nos anos 80, com condições extremas o fogo pode chegar a qualquer lado. O fogo não deu descanso ontem aos bombeiros e chegou às portas de Setúbal e à Quinta do Lago. Para Xavier Viegas, mostra o risco do país em situações extremas. Otávio Machado, conhecem o da bola, teceu críticas à secretária de Estado e à Administração Interna, a nossa capitona Patrícia, que é a irmã da outra senhora que faz negócios com o Estado do Cirep, e diz que os aviões chegaram tardíssimo, diz a UI, lamentando a falta de vigilância e prevenção mais efetiva. Ora, aí está. Otávio Machado é da bola, mas não é estúpido. Isto com vigilância e com prevenção, tudo se resolveria, ou pelo menos 90% se resolveria de tudo o que está a acontecer, deste inferno. E a polémica transferência de Matos Fernandes, da Barbicha, da Voz Grossa, hidrogênio. Então parece que o ex-ministro do Ambiente vai agora para um consultor de um conhecimento da Abreu Advogados na área de energia e ambiente. Área que ele tutelava, ou fazia de contas que tutelava. A Iniciativa Liberal, também já ouvi falar, quer uma comissão de transparência e chega que quer revisão constitucional. Bom, não nos podemos surpreender nem estranhar o facto dos legisladores manterem legalizada a promiscuidade entre interesse público e interesse privado. Diz o João Paulo Batalha, só que eu não sei quem é o João Paulo Batalha, mas diz bem.
Deixem o homem, no entanto, ganhar a vida na privada, senhores, porque senão ele cai-nos na sopa mais cedo ou mais tarde. Outra vvez, no próximo governo da xuxaria. Deixem-no ir para onde ele quiser. Mais, paguem-lhe para ele estar sossegado, quietinho em casa. Não precisa fazer nada, porque já se percebeu que tudo o que ele fizer é miséria. Então, paguem-lhe o ordenadinho, mas que fique em casa, numa bicicleta dessas estáticas, a fazer aquele exercício para ver se aquela barriga... Bom, deixem-no ficar em casa, ok? Não mandem trabalhar. E os guardas florestais estão em greve, descontentes com a inércia governamental. É uma boa altura para estarem em greve. Realmente, guardas florestais, nesta altura, greve. Muito bem, claro, se fosse em dezembro ou em janeiro, ninguém lhes ligava, não é? Multa de 41 milhões para 7 empresas de segurança e banida 6 meses. Vocês acham mesmo que alguma empresa de segurança vai pagar seja o que for? E ainda mais 41 milhões? Mas onde é que elas vão pagar 41 milhões? É tudo arquivado a seguir, valha-me Deus. Macau está a esvaziar-se de portugueses, claro, já foi entregue há tantos anos à grande democracia oriental de partido único. Banca devolve 27 milhões de comissões e juros indevidos, mas não foi a mim. Posso-vos garantir que não foi, porque ainda ontem fui ver o meu saldo e não estavam lá 27 milhões nenhuns. E vocês, meus caros, desatem já a correr ao multibanco, ver o saldo bancário. Pode ser que tenham ganho o euro milhões do vosso banco e vocês ainda nem sequer sabem. Vão lá ver, vão lá ver. E o Jornal de Negócios pergunta se estará a Bazuca a perder gás no apoio à retoma. Mas qual retoma? Mas qual Bazuca? Pá, sério. E aparece Costa com o seu ar professoral a explicar as coisas ao povo, a ensinar-lhes coisas, a comer 2 sílabas em cada 3, mas pronto, ele ensina na mesma, pensa ele. Governo e Bruxelas avaliam o impacto da inflação no plano de recuperação e resiliência. Hã? Avaliem lá então. Eurodeputados acreditam que o prazo de execução do PRR vai ser alargado. Se for em Portugal, vai ser alargado até ao infinito. A segunda tranche já só vem em setembro, já foi atrasada uma data de meses. Esboço do novo instrumento europeu de resposta à crise estará pronto em dezembro e ficamos todos satisfeitos com este ar professoral de Costa, que nunca disse nada e continua a não dizer nada, mas faz assim. Cada um tem o Costa que merece e nós, pelos vistos, é isto que merecemos. Até porque vamos ter uma nova lei que clarifica e protege o duplo emprego. Meus caros, neste país, cada vez há mais gente com o duplo emprego, que é para compensar, sabem o quê? Os outros milhões que não têm emprego nenhum. Metade porque não consegue, eu também não sei, neste momento não percebo porque é que não consegue. Todas as áreas económicas estão a pedir gente para trabalhar, todas as empresas estão a pedir trabalhadores, e os outros porque não querem mesmo, têm mais que fazer do que procurar emprego. Portanto, tem que haver portugueses que acumulem 2 empregos e alguns até 3, mais um part-time. Isto é inacreditável, devemos ser o país da Europa civilizada, eu já estou a chamar isto civilizado, não levem a mal, com mais gente a ter que trabalhar em 2 sítios para poder levar comida para casa. Então, diz que as alterações propõem uma diretiva comunitária. Claro, está tudo, vem tudo da Europa, isto aqui não se inventa aqui nada, não é? Nada se faz aqui. Advogados consideram que podem vir a favorecer a recusa de horas extraordinárias. Ora pronto, então, mais leis para o duplo emprego. Quando nós temos 2 milhões de encostados nos centros de emprego, a justificar o emprego de quem lá trabalha e à espera do dia 25 para levantar os cheques da Segurança Social. E foi isto aquilo a que Portugal se reduziu. É isto o que Portugal vale. Metade da população encostada e a outra metade a trabalhar, que nem um louco para trabalhar para a primeira. E o único exagero aqui é que já não chega sequer a ser metade de portugueses a trabalhar. É menos de metade. É menos de metade, talvez seja 40% por aí, a trabalhar para 60%. Qual é o futuro de um país destes, meus caros? Os meus seguidores me dirão aqui em baixo nos comentários. Ok? Um grande abraço e até amanhã.